Os fariseus e os saduceus, eles quiseram apedrejar a Jesus, tentaram apedrejar a Jesus, até pegaram em pedras ainda, porque Jesus pronunciou duas palavras que só Deus pode pronunciar. É só você conferir lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, e depois conferir lá no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 58. Lá em Êxodo, Deus apareceu a Moisés. E quando falaram a respeito do nome de Deus, Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu sou o que sou. Vai lá e diz para esse povo que o eu sou te enviou para eles. Bom, aí foi aí que quando Jesus estava questionando, discutindo, expondo a verdade aos fariseus, então aí ele falava a respeito de Abraão, como se tivesse convivido com ele como conviveu. E eles disseram assim: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão. E foi aí que ele citou as mesmas palavras que Deus disse para Moisés. Ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles pegaram em pedras para atirar nele, porque essas duas palavras só Deus pode pronunciar, e Jesus é Deus. Bom, esse é o comentário de hoje sobre esse assunto. Vem comigo, meu nome é João. Eu peço para você ficar até o final dessa gravação. E se você gostar, dê o seu like e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Bom, no começo, nos primeiros séculos da história da igreja, você pode ver ali que João escreveu o seu evangelho, foi exatamente para combater essa falsa doutrina de tentar negar que Jesus é Deus. Essa falsa doutrina era tão divulgada naquela época que João escreveu o seu evangelho exatamente como uma refutação forte a essa doutrina. E já lá pelo século, ou seja, pelo ano 306 em diante, na época de Constantino, o principal pregador dessa falsa doutrina foi um homem chamado Ário, que conviveu naquela época. E o principal combatente dessa falsa doutrina era o verdadeiro apóstolo, pai da igreja, o verdadeiro pregador chamado Atanásio. Ele era um bispo de Alexandria. Naquela época, digamos, a luta entre Atanásio e esse falso profeta chamado Ário, que pregava que Jesus não é Deus, a luta foi tão grande que Atanásio chegou a ser levado para o exílio. E Ário achou que com isso ele tinha ganhado a batalha, que a verdade, entre aspas, que ele pregava havia prevalecido. Mas não foi assim. Então foi aí que ele achava tanto que havia vencido, que resolveu fazer uma passeata juntamente com os seus seguidores, que aderiram à falsa doutrina. E sabe o que aconteceu? No final de tudo, enquanto Atanásio e os verdadeiros seguidores de Jesus lançaram mão da principal arma, que foi a oração, naquela passeata, Ário, o falso profeta, simplesmente morreu naquela passeata. Diz a história que ele teve a mesma sorte de Judas. E aí se divulgou, se declarou entre as autoridades eclesiásticas que a morte de Ário foi a verdadeira refutação à sua falsa doutrina. Então, começamos por aqui. Bom, agora, quais são os nomes que provam que Jesus é Deus?
Quem escreveu isso, quem profetizou isso foi o profeta Isaías. Isaías capítulo 7 e o versículo 14 e 8 e o versículo 8. No primeiro, Isaías diz assim, que um menino nasceu, ou seja, a virgem iria conceber como concebeu, e daria à luz a um menino cujo nome era Emanuel, e assim aconteceu conforme se cumpriu e é escrito nos evangelhos. Bom, agora, esse Emanuel, ele mesmo interpretou, que significa Deus conosco, Deus humanizado, Deus que se humanizou e veio para estar entre os homens, para salvar os pecadores. Bom, e não somente no capítulo 7, o verso 14, aparece esse nome Emanuel, mas esse nome também aparece no capítulo 8, o verso 8. Bom, mas daí por diante, até o capítulo 11, tudo que acontece ali feito por esse Emanuel é feito por essa mesma pessoa, provando que ele é Deus. E tudo que é feito ali só pode ser feito por Deus. E Isaías diz que será esse Emanuel que vai realizar tudo isso. Inclusive implantar a paz no mundo, que ninguém pode digamos assim, garantir a paz no mundo, criar a paz no mundo. Aí diz que esse Emanuel vai estabelecer a paz no mundo. Então vamos lá. Agora, no capítulo 9 e o versículo 6, o profeta Isaías, ele dá mais 5 nomes para o Emanuel. Mas os estudiosos dizem que Jesus, ele é tão brilhante, Jesus, ele é tão forte, ele é Deus, ele é tudo, que a Bíblia toda dá mais de 200 nomes para ele. E somente aqui Isaías dá 6. Vejamos, no capítulo 9, verso 6, ele diz assim, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui está esses 5 nomes somente no capítulo 9 e o versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo vai estar sobre os seus ombros, ou seja, ele vai governar, ele é o Messias. Aí diz, o seu nome será, aí dá esses 5 nomes. Ao falar sobre maravilhoso conselheiro, outros intérpretes chamam e diz que é apenas um nome, mas não. Lembre-se que lá, digamos assim, em Juízes capítulo 13 e o verso 18, aquele personagem do céu aparece a Manoá, o pai de Sansão, e ele pergunta pelo nome dele. Ele diz, por que pergunta pelo meu nome? Tu sabe que é maravilhoso. Então aqui, esse maravilhoso é um nome, e conselheiro é outro nome. Conselheiro, você sabe que tudo que Jesus aconselhou, ensinou e pregou, revolucionou o mundo inteiro. Bom, e outros nomes aqui. Deus forte. O terceiro nome já declara que ele é Deus e não é aqueles deuses fracos que havia na época que os homens serviam, não. Ele é o Deus do céu. Bom, e o outro nome é Pai da eternidade, é o 4º nome. Ora, Pai da eternidade, isso quer dizer que ele já existia na eternidade passada. Ele não passou a existir só quando Maria deu a luz a ele, não. Ele já existe desde a eternidade. Ele apenas se humanizou para salvar os pecadores. E outra coisa mais, ele é
maior do que a eternidade, porque o Pai é maior, ele é o Pai da eternidade. E o Príncipe da Paz, que é o quinto nome dado aqui, somente aqui nesse versículo. Bom, isso é o que já falamos há pouco. Uma das coisas que esse Emanuel vai fazer será implantar a paz no mundo. E só Deus pode fazer isso. Bom, aqui está. Somente Isaías deu aqui, onde acabei de comentar, 6 nomes. E esses nomes provam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Mas agora, vamos mais a esse detalhe. Enquanto os homens negam, enquanto os falsos profetas tentam negar que Jesus é Deus, os próprios demônios confessam que Jesus é Deus. Você sabe que por onde Jesus andou expulsando os demônios queriam pronunciar o nome dele e ele mandava se calar. Porque não são os demônios que é para proclamar o nome de Jesus. É para proclamar o nome de Jesus, são aqueles a quem ele salvou, perdoou, como nós que pregamos o Evangelho. Os demônios não é nem para pronunciar isso aí. E ele mandava ele se calar. Bom, quando Jesus foi libertar aquele endemoniado gadareno, que todo mundo tinha medo dele, ele, quando viu Jesus, simplesmente correu e se prostrou. As demais pessoas ele atacava, não se sabe lá o que ele fazia, mas diante de Jesus, ele baixou a cabeça e se prostrou. E uma das coisas que muito chama a atenção, eles pediram permissão para Jesus. O diabo, ele só pode fazer qualquer coisa se Deus permitir. Isso aconteceu na vida de Jó. Deus colocava o limite até onde o diabo podia ir quando ele estava tentando destruir as coisas que Jó tinha. E aqui está, Jesus deu a ordem para que os demônios saíssem do gadareno. E eles pediram, olha, nos permite entrar nesses porcos. Porque ali, para ir para os porcos, eles pediram permissão para Jesus. Então Jesus é Deus. Enquanto os falsos profetas tentam negar a divindade de Jesus, até os demônios confessam que ele é Deus. Bom, mas vamos finalizar aqui com essas palavras. Pode ficar tranquilo, mas não se assuste. As pessoas vão continuar negando. Os falsos profetas, eles vão continuar negando, isso aí não vai faltar. Mas agora, use o seu livre-arbítrio para ficar do lado da verdade. Porque assim como tem aqueles que aceitam a mentira, aceitam as falsas doutrinas, também tem aqueles que amam a Deus, creem na palavra de Deus e aceitam a verdade de que Jesus é Deus. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus humanizado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que se humanizou para salvar a humanidade. Bom, eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse simples comentário. Muito obrigado por você ter ficado até o final dessa gravação. Que Deus te abençoe ricamente.